Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Esse vídeo eu queria mostrar um projetinho aqui pra vocês, que é instalar uma correia dentada na minha bike de dirt. Então vamos lá. Então essa aqui é a bike, tá? Que você já conhece. Faz muito tempo que eu não ando com ela, tô quase 2 anos sem andar direito, porque da última vez que eu andei com essa bike eu sofri um acidente, eu caí na pista de skate, quebrei a perna, fiquei uma semana internado, tem algumas cicatrizes pra mostrar o ocorrido. Enfim, então eu fiquei um tempo sem andar. Esse projetinho de pôr uma correia dentada na bike já vem de 2 anos atrás, só que eu não fiz mais nada. E agora eu tô voltando e eu quero retomar esse projetinho. Então a ideia é substituir a corrente que eu uso hoje, né, que é uma corrente Half Link. E antes que alguém comente alguma coisa, eu sei que ela tá ao contrário, tá? Só que essa é a forma que como eu encontrei para que ela faça menos barulho, porque ela fazia muito barulho antes, me incomodava. Eu odeio bike barulhenta, apesar do cubo ser barulhento. A corrente eu não gosto, então eu coloquei ela ao contrário, parou de fazer o barulho, eu deixei assim. Porém, isso é uma das coisas que eu não gosto em corrente, e é um dos benefícios da correia dentada, né? A correia dentada, ela não faz barulho, né? Ela tem menos atrito. A Nala tá vindo aqui, dá um oi para vocês. Então, ela quer passear. Então a correia faz menos barulho, tem menos atrito, não vai óleo nela, né? Nenhum lubrificante, então ela fica seca, o que é bom porque suja menos a bike. Esteticamente eu acho que vai ficar mais bonita. E em teoria ela é mais eficiente, tá? Esses são os benefícios que você encontra aí se pesquisar sobre correia. Eu vou ser sincero que eu nunca usei uma correia, mas imagino que seja verdade. Existe uma fabricante de correia para bicicleta, a Gates, tá? Uma fabricante bem famosa, só que são caríssimas as correias para bicicleta. Acho que um conjunto de correia com a coroa, enfim, ficaria aí mais de 1.000, 2.000 reais, não tenho certeza, mas é muito caro. Além disso, os quadros são próprios para usar com a correia. Os quadros para correia, porque a correia você não consegue abrir ela, tá? Ela tem uma alma de fibra de vidro por dentro, você não consegue abrir a correia. Então os quadros, eles têm uma gancheira para você abrir, colocar a correia e fechar. E esse quadro não tem a gancheira para isso, né? Ele é um quadro fechado e eu não vou cortar o quadro. Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é pegar uma correia automotiva, que é muito mais barata que uma correia da Gates. Essa aqui foi a correia que eu encontrei. Depois eu vou explicar melhor os componentes. E aí eu imprimi, já está impresso, mas não está aqui comigo agora, a coroa, imprimi na impressora 3D, de plástico a princípio, mas pode ser que depois eu faça de outro material. E o cog traseiro aqui também imprimi para a correia, tá? Isso eu consegui fazer. Agora a parte mais difícil vai ser instalar a correia, que eu vou ter que cortar ela e fazer a união da correia, tá? Então, galera, vamos lá ver como é que vão ficar os componentes. Depois eu vou fazer a instalação, beleza? Então, galera, falando um pouquinho aqui sobre os equipamentos que eu vou utilizar nesse projeto, que são basicamente a coroa, né, a engrenagem maior, que é onde vai no pé de vela, no eixo central, o cog, que é o que vai na roda, na engrenagem menor, e a correia. A correia, essa é uma correia sincronizadora automotiva. É uma correia, se eu não me engano, alguns carros da Renault, uns carros mais antigos, mas você ainda encontra ela para vender. Essa correia aqui é uma correia da marca Daico, porém existe esse mesmo modelo de outras marcas, da Continental, por exemplo. A Daico é uma das fabricantes. Essa é uma correia feita de borracha, né? As correias automotivas, elas são feitas de borracha. Elas têm uma alma. Essa aqui é de fibra de vidro, não sei se dá pra ver, se focar. Ela tem uma alma por dentro, porque a borracha ela é elástica e a correia não pode ser elástica, ela tem que ser rígida longitudinalmente, tá? Então ela tem uma alma de nylon para impedir que ela flexione, que ela estique. E ela tem um tecido aqui por dentro, que é um nylon, parece um teflon, não tenho certeza o material, mas ele diminui o atrito entre a correia e a engrenagem, então fica mais liso, a superfície fica mais lisa, isso evita o desgaste. Também deixa o conjunto mais silencioso. Então o problema de fazer a emenda da correia é justamente essa alma de fibra de vidro que ela tem. A correia da Gates, que é a marca que faz as correias de bicicleta, ela tem a alma de fibra de carbono. Essa aqui é de fibra de vidro, mas eu acho que isso não é um problema. O problema vai ser fazer a emenda, né? Porque a correia da Gates, você abre o quadro tem uma abertura atrás,
ou então a geometria do quadro permite que você coloque a correia sem precisar passar pelo quadro. No caso do meu quadro isso não é possível, porque é um quadro convencional, não é um quadro de dirt, e eu não pretendo cortar o quadro para passar a correia. Então a forma vai ser abrir a correia e emendar a correia de novo. Só que para fazer esse corte e essa junção, eu vou ter que cortar a alma dela. Depois que eu corto a alma dela, ela perde essa resistência longitudinal dela, tá? E que impede ela de esticar. Para fazer a emenda, eu vou ter que fazer de uma forma que eu consiga manter, de alguma forma juntar, né, as duas extremidades sem perder a resistência da alma. E essa é a dificuldade de fazer a junção. Para fazer essa junção, essa união das correias, eu vou ter que abrir ela, cortar. Depois eu vou, né, que tiver na bike a coroa e o cog, eu vou passar ela para a bike. Vou ver o quanto que sobra, por isso que eu precisava que a correia tivesse o comprimento certo, tá, para sobrar um espaço. Se ela fosse muito curta, não ia dar o comprimento correto. Então, uma das dificuldades de escolher a correia foi achar a correia que tivesse o tamanho certo. Também a espessura certa, porque se ela fosse muito larga, ela ia pegar no quadro, não ia dar para fazer. E se ela fosse muito estreita, ela talvez não tivesse a resistência certa. Então essa aqui tem 19 milímetros, por isso que ela é uma correia número 125 vezes 190. 190 é 19 milímetros, 125 é o número de dentes que ela tem, cada dente em torno de mais ou menos 10 milímetros. Então ao todo ela vai mais ou menos 1,20 m, tá? De comprimento. Se eu abrir ela, tem mais ou menos 1,20 m. Como o chainstay da bike é em torno de 400 milímetros, né? Então, e contando com a distância, claro, da coroa e do cog, essa distância aqui que sobra do chainstay, né, que é a distância entre a coroa e a roda de trás, dá mais ou menos uns 450, 500 milímetros. Então vai sobrar um pouco de espaço para eu fazer a união. E aí eu vou passar na bike, eu vou cortar a correia, o que sobrar de espaço, vamos supor que sobre 10 dentes. Numa extremidade eu vou lixar, esmerilhar os dentes, esses 10 dentes que sobrarem. E na outra extremidade eu vou lixar a parte de cima. Eu vou lixar até chegar na lona dos dois lados, tá? Então eu vou tirar o dente, chegar na lona. A parte do outro lado eu vou lixar também a parte de cima até chegar na lona. E aí eu vou pegar e juntar as duas extremidades, né? Fazer a união. E eu vou colar com cola própria para borracha, que é uma cola vulcanizadora. Ela tem a cola e o aditivo. Então eu junto os dois, a cola é um exagero, né? Mas eu vou usar só um pouquinho, tem 1 kg aqui. Então eu vou usar um pouquinho dessa cola com o aditivo. E a ideia é formar uma camada de borracha entre as duas lonas. Isso vai juntar as lonas e a minha expectativa é que isso crie uma camada tão resistente, ainda mais porque vai ser uma área relativamente grande, né? Porque é uma correia, o tamanho dela é bom. E eu espero que essa área grande, juntando as lonas com a cola de borracha, forme uma camada bem resistente, que fique como se fosse uma alma só, tá? Então essa é a minha expectativa para poder tentar fazer alguma coisa que mantenha a resistência da correia e ela não estique, ela não estoure, ela não quebre. E é isso, assim que eu vou fazer a junção da correia, tá? Então uma vez escolhida a correia, né? Essa correia aqui da Daiko, eu pude começar desenho da coroa e do cog. Eu comecei pelo cog, porque como para imprimir os modelos é mais fácil por ele, porque é menor, e eu já tinha o desenho do padrão da Shimano HG, que é esse cubo aqui, que eu fiz no kit single speed, né? O padrão foi o mesmo desenho que eu utilizei, eu só fiz o desenho dos dentes, que para mim não foi tão fácil. Eu não sou engenheiro mecânico, eu não entendia muito de engrenagem, então eu tive que ir na tentativa e erro até achar o passo e o desenho do perfil do dente. O passo é complicado porque parece que é um padrão, o passo da correia, que é 9,50 alguma coisa. Porém, o passo da correia, ele varia de acordo com o quanto que ela dobra. Ela reta tem o passo padrão, só que quando ela faz a curva, o passo muda. Então, por exemplo, quando eu dobro mais ela assim, o passo, você pode ver, os dentes eles colam, eles ficam mais próximos um dos outros. Então, quanto menor a engrenagem, menor o passo também.
Então, achar o passo certo para ficar aqui, ó, encaixar certinho. Você pode ver aqui em toda a volta da engrenagem, a correia está encostando certinho nos dentes, ó. Então, até achar esse perfil foi difícil. O passo da engrenagem do cog, da engrenagem menor, não é igual ao passo da coroa. O passo da coroa é um pouquinho maior, que é um pouquinho menor que o passo da correia. E o passo do cog é menor ainda, é o menor passo. Aí, só para vocês terem ideia de quão difícil foi achar esse perfil do dente e o passo, aqui são alguns modelos que eu criei, que eu fui desenhando, até achar o passo e o perfil certo. Pode ver que eu comecei com um dente mais arredondado, fiz uns dentes diferentes, tortos, assim, parece uma onda, ó, um pouco diferentes, arredondado, até chegar no passo certo, que é um desenho de um passo arredondado embaixo e reto em cima, que é o que melhor se encaixa com a correia, né, o perfil. E aí eu tive que encontrar o passo ainda, então foram várias tentativas até encontrar o passo certo. Por exemplo, essas duas que eu tenho aqui, elas são quase iguais, o número de dentes é igual, eu vou usar 17 dentes atrás e 38 dentes na frente, então vai ficar uma relação de marcha em torno de 2.23 mais ou menos, 2.24, que é mais ou menos o que eu uso hoje. Então eu tentei manter a relação de marcha. E esses dois aqui que eu desenhei, eles têm o mesmo número de dentes, só que o passo é um pouquinho diferente. Você pode ver, olhando assim, nem dá pra ver direito, ó. Parece muito parecido. Só que quando você coloca isso aqui que eu desenhei antes, você pode ver que ele fica bom, mas tem uma pequena folguinha, dá pra ver aqui, ó. Você pode ver que ele começa bem, só que ele perde um pouco, ó. Ó, ele perde um pouco. Tá vendo que ele começa a levantar? Ele levanta porque o passo não tá correto. Eu ajustei assim, coisa de nada, foi um pelinho que eu ajustei e ele já começou a encaixar certinho, ó. Ficou realmente muito bom esse passo que eu achei. Se eu resolver mudar a relação de marcha, aumentar ou diminuir o número de dentes, vai ser outra luta para achar o passo certo. Então eu achei o passo para 17 dentes. O passo para a coroa foi um pouco mais fácil de encontrar, porque é maior, então é mais próximo do passo da correia. Não tem tanta diferença assim, então foi mais tranquilo. E eu já tinha o perfil do dente, eu mantive o mesmo perfil, eu só mudei o passo. Então a coroa ela tem 38 dentes, fiz ela com o padrão da SRAM, né? E antes de fazer a correia, eu fiz alguns modelos. Esse aqui é do cubo. Eu fiz um modelo para ver se encaixava no pé de vela. Esse aqui foi mais tranquilo de acertar, acertei até de primeira. E aí eu desenhei, né, os dentes, também fiz alguns modelos dessa forma aqui, para poder achar o passo certo. Mas foi mais fácil de achar porque o passo é mais parecido com o passo da correia. E aí eu achei o passo e eu fiz o desenho. Esse desenho aqui fui eu que inventei, tá? Ele tem como ela é côncava dos dois lados, pode ver que ela tem uma espécie de um buraco, ela é mais baixa no meio. Ela é um pouco complicadinha de imprimir. Eu imprimi algumas versões dela. Você pode ver que não é tão fácil, ó. Aqui a parte de cima ficou boa, mas a parte de baixo ficou uma caca, ficou uma bosta. Porque ele imprime assim, né? Então ele vai colocando o suporte embaixo, só que não fica tão boa a face da impressão. Esse aqui também ficou ruim. Ó, dá pra ver que ficou ruim. E aí isso aqui foi o que eu achei que ficou um pouco melhor, né? Eu fui mudando os parâmetros da impressão até ficar melhor. Tanto a coroa quanto o cog eu imprimi em PETG, mas talvez eu teste em outros materiais depois. Talvez eu até compre um filamento com fibra de carbono, alguma coisa mais resistente, de nylon, sei lá, para poder imprimir a coroa e o cog, se esses aqui não forem resistentes o bastante. Porém, o que mais me preocupa não é isso, porque se a coroa ou o cog, por algum motivo, não for suficiente, eu posso mudar o material, posso mudar o desenho, posso fazer alguma outra coisa para poder melhorar. Agora, se a correia não der certo, se a união que eu fizer com a borracha não der certo, aí vai ser um pouco mais complicado de fazer. Como eu não pretendo cortar o meu quadro, eu realmente espero que a correia com a cola que eu comprei funcione
outra ideia de como fazer. Então, se vocês têm alguma ideia de como eu posso fazer essa união, além da cola, pode deixar o comentário aí. Comenta também se você gostou do desenho que eu fiz. Eu achei que ficou errado o desenho, porque essa parte mais artística aqui, né? Ela vai ficar assim, olhando de lado na bike, ela vai ficar assim. Só que eu acho que deveria ficar ao contrário, com essa parte maior no sentido que ele roda. Eu acho que faria mais sentido, mas ela vai ficar assim. Tudo bem, isso aqui é o de menos. Eu achei que ela ficou bem resistente mesmo. Eu só não sei se ela vai durar os dentes e se ela vai resistir a parte aqui que prende no pé de vela. Tá vendo que essa parte aqui, ó, tem uma parte que é mais fina, que é onde prende o parafuso. Talvez não seja resistente o bastante, mas isso é de menos. Isso eu consigo fazer de um material melhor, talvez fazer um outro desenho, talvez usar fibra de vidro, fibra de carbono, alguma coisa para aumentar a resistência. O mesmo serve pro COG. Se não for resistente o bastante, aqui eu tenho um cubo da Shimano, né? HG, o COG. Eu imprimi também uns guias passadores para esse projeto. Vou mostrar aqui, ó. Vai ficar... Cadê o dente maior? Vai ficar assim. Ó. Cadê? Vai ficar assim, ó, no cubo. Eu fiz os passadores. Devia ter feito a coroa também com uns guias aqui, mas eu não fiz. Você pode ver, eu vou mostrar depois, ela vai ficar bem próxima do quadro, então eu não tenho muito espaço para aumentar ela. Mas o cubo eu tenho, então eu fiz os passadores para ela e vai ficar... Deixa eu mudar. Vou colocar assim. Vai ficar assim, ó. Achei que ficou bem bacana. E isso vai impedir que a correia saia de lugar. Pelo menos do cubo, né? Da coroa ainda não sei como é que vai ficar. Mas vai ficar assim, no cubo. Achei que ficou até que bonitinho. Eu gostei. E na correia, no pé de vela, né? Na coroa, a coroa da Gates, ela tem um guia no meio. E aí teria que ter um corte no perfil da correia. Uma outra forma seria fazer os guias nas laterais, né? Mas eu não pensei nisso na hora de fazer o desenho, então eu imprimi sem o guia. Mas pode ser que ela caia, que ela fique sambando na coroa e caia. Mas isso é um problema que eu vou ver mais pra frente. Então, galera, é isso. Esses são os itens que eu vou utilizar no meu projeto. E agora eu vou fazer a desmontagem da bicicleta. Vou montar a coroa e o COG com os passadores. E vou fazer, né, vou cortar a correia e fazer a união dela. Vamos lá então, bora lá. Então, galera, fiz a instalação aqui da coroa e do COG. Achei que ficou bem legal, ficou bem bonito. Você pode ver aqui, ó, como é que ficou.
ele fica bem próximo do quadro. Por isso que eu disse que não poderia ser muito mais larga a coroa, senão eu não conseguiria fazer funcionar, porque fica próximo do pé de vela e fica próximo do quadro também. E o quadro está muito perto, não sei se dá pra ver no vídeo, mas é coisa de 1 milímetro que ele passa perto, assim, é muito perto mesmo. Um pouquinho mais já não ia dar. Então por isso que eu não consegui fazer um guia aqui. E do pé de vela também passa perto, menos perto, mas ainda passa. Daria até para fazer um guia do lado de fora aqui, mas do lado de dentro eu acho que não. Talvez se eu mudar o desenho, talvez até dê. Mas por isso que também que eu tentei manter o tamanho da coroa o menor possível. Porém, para manter a coroa muito pequena, eu tenho que fazer o cog menor também. E o cog já tá bem pequeno, não sei se dá para diminuir muito mais que isso. Então por isso que eu deixei com 38 dentes na frente e 17 dentes atrás. Mas tirando isso, deu tudo certo com a instalação. Eu só não sei se ficou bem alinhado. E isso vai ser bem importante, porque é isso que vai dizer se a correia vai cair ou não. Então agora eu vou fazer o corte da correia e fazer a instalação. Mas a ideia é que fique mais ou menos assim. E eu achei que ficou bem bonito. Bem diferente, né? Ó. Bem legal. E é isso aí. Só que o vídeo tá ficando muito longo já. E eu acho que eu vou parar por aqui. Que eu tenho que fazer o corte da correia, fazer a colagem. E aí depois que colar tem que esperar 24 horas para poder usar. Aí eu vou fazer o teste para dizer para vocês como é que ficou. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas eu volto em breve no próximo vídeo. Então se você gostou desse projetinho, dá um like aí, deixa seu comentário, me fala o que você achou do conjunto, se ficou bonito, se não ficou bonito, se você acha que vai dar certo ou não, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera!